Câmara é notícia. Sete horas 30 minutos. Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova estímulos para a indústria de videogames com redução de impostos e incentivo à formação profissional. Comissão aprova a semana dedicada ao debate sobre o papel da migração na formação do país e direitos dos migrantes. Câmara encerra a 17ª edição de projeto que traz alunos do ensino fundamental para serem deputados por 3 dias. A Câmara aprovou estímulos para a indústria de videogames com redução de impostos e incentivo à formação profissional. E o repórter Antônio Vital tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada, com a criação de cursos técnicos e universitários. O projeto regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos no país. O texto prevê que será livre a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento dos jogos, e caberá ao governo apoiar a formação de recursos humanos para essa indústria. De acordo com o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a economia que gira em torno dos jogos é um dos principais motores da indústria de entretenimento hoje no mundo. O setor cresce 10% ao ano e movimenta anualmente mais de 150 bilhões de dólares. Mas a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. E o Brasil, segundo ele, está na contramão do desenvolvimento do setor, com uma carga tributária média de 72%. Por isso, a proposta estabelece que os games estarão sujeitos à mesma carga dos produtos de informática, que é reduzida. O projeto deixa claro que máquinas de caça-níquel ou outros jogos de azar não podem ser considerados jogos eletrônicos para efeito da legislação. Kim Kataguiri defendeu os benefícios tributários e disse que a incidência de impostos sobre os videogames hoje é maior que a de armas de fogo. E isso não tem absolutamente nada a ver com caça-níquel ou com jogo de azar. Para vocês terem uma noção, a tributação no Brasil chegou a ser tão pesada, mas tão pesada, né, do chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que você coloca sobre as atividades que você quer desincentivar. O videogame já foi considerado mais perigoso do que arma de fogo em relação a essa tributação. O projeto teve como relator o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que alterou pontos da proposta. Ele definiu, por exemplo, os benefícios fiscais. Os gastos no desenvolvimento dos jogos poderão ser abatidos em impostos federais. Ele também reduziu em 50% o IPI sobre máquinas e equipamentos usados no desenvolvimento dos jogos e reduziu a 0 a alíquota do imposto de renda sobre remessas ao exterior para registro de marcas e patentes. Além da redução de tributos e da liberdade para o setor, o projeto prevê outros incentivos, como oficinas de programação nas escolas e a criação de cursos técnicos e superiores voltados para a criação dos jogos. Estabelece regras para campeonatos de videogames e para a premiação dos vencedores. O projeto também permite o uso de jogos eletrônicos em ambiente escolar para fins didáticos, desde que autorizado pelo MEC, condição defendida por deputados da oposição e acatada pelo relator. Com isso, o projeto foi aprovado por unanimidade, de maneira simbólica. Para o relator, deputado Darcy de Matos, a aprovação do marco legal é histórica e vai permitir o desenvolvimento do setor no país. Com a aprovação desse projeto, nós vamos criar uma indústria nacional. Nossos filhos, nossos netos, com certeza absoluta, vão trabalhar nessa área produzindo software, jogos eletrônicos que podem ser produzidos no Brasil. E por que não acontece isso hoje? Porque o Brasil, erroneamente, absurdamente, tributa os games, jogos eletrônicos, como caça-níquel. E nós estamos deixando de criar uma indústria nacional que vai gerar receita, que vai gerar oportunidade de trabalho para as novas gerações. O projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de videogames no país seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. E a Câmara encerrou a 17ª edição do Câmara Mirim, projeto que traz alunos do ensino fundamental para vivenciar a prática da elaboração de leis pelos deputados. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes. Durante 3 dias, 111 estudantes debateram e apresentaram propostas de emendas para os 3 projetos finalistas da 17ª edição do Câmara Mirim.
O Câmara Mirim é uma ação educativa que simula a atividade legislativa, desde a elaboração do projeto de lei até a votação em comissões da Câmara e no plenário. Nele, alunos do ensino fundamental fazem o papel de deputados mirins e apresentam, debatem e votam 3 projetos de lei selecionados em um concurso aberto a estudantes do 5º ao 9º ano em todo o país. A coordenadora do Câmara Mirim, Ana Cláudia Lustosa, explicou que este ano foram apresentadas mais de 100 propostas e uma das grandes dificuldades é justamente escolher os 3 projetos que vão ser analisados pelos alunos. A gente viu os alunos trazerem ideias, emendarem as propostas, construírem parágrafos com cuidado com o texto e com a construção de uma ideia ainda melhor, que deixou a gente super feliz. Então é um programa que acho que a cada ano vem mostrando um amadurecimento do próprio programa, mas também dos educadores que são tão parceiros da gente, porque sem eles e sem esse trabalho de ponta que eles realizam brilhantemente, o programa não seria nada do que é. Este ano, as 3 propostas escolhidas tratavam de castração de animais, licença maternidade e obrigatoriedade de cardápio acessível. A proposta escolhida pelos alunos foi o projeto de lei que cria cardápios acessíveis, de autoria da estudante Ana Sofia Simão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Comissão de Trabalho aprova a regulamentação da profissão de frentista, concursos e requisitos para desempenho da função. A repórter Suzana Pereira tem os detalhes. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de frentista. A proposta prevê alguns requisitos básicos para o exercício da atividade, como ter 18 anos completos e a realização de treinamentos específicos para manusear inflamáveis e combustíveis. O autor do projeto, o deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, explicou que se trata de um projeto simples, sem prejuízo para os empresários e para o governo. O deputado demonstrou preocupação com outras propostas em análise pelos deputados, que podem acabar com as atividades desenvolvidas pelos frentistas, com bombas automatizadas, por exemplo. Você imagina se a gente tirar os frentistas. Amanhã vem uma senhora à noite querer abastecer um carro, vem um cidadão mal intencionado, bota uma arma nela e faz maldade com essa senhora. Então somos totalmente favoráveis ao projeto dos frentistas. Foi uma grande vitória aqui na Comissão do Trabalho. O relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, ressaltou a importância da aprovação da proposta, pois são cerca de 500 mil brasileiros que prestam serviço como frentistas, distribuídos por mais de 45 mil postos de combustíveis por todo o Brasil. Ele lembrou que, atualmente, os cursos profissionalizantes já existem, mas não há obrigação legal para que frentistas tenham essa certificação. Com a aprovação na Comissão de Trabalho, o projeto de lei que regulamenta a profissão de frentista segue agora para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Suzana Pereira. Agora, às 7h39, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta logo, já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio, uma história que já dura um século. Olá, eu sou Humberto Martins. Eu tive o grande privilégio de ser diretor da Rádio Câmara. Num momento muito legal da rádio, a gente fez campanhas, fez radionovela, fez tanta coisa boa, fez trabalho com deficiente visual. O bom de rádio é que você tem uma interação com as pessoas, uma equipe que funcionava tão bem, era tão amiga, que a gente às vezes se divertia com coisas malucas, como, por exemplo, um âncora nosso que uma vez pediu para que as pessoas se preparassem porque iam ouvir 1 minuto de silêncio. Então, essas coisas que rádio tem e que sempre ajudam a gente a lembrar com carinho de onde esteve, com tanta coisa boa que a gente pôde fazer junto com toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho em rádio. Uma campanha da Rádio Câmara, em homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. Atenção para a chamada. Alessandro. Presente. Bianca. Presente. Carlos. Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar. Não leve na brincadeira.
Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Vida Longa. Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira. A força da música junto aos idosos emocionou os integrantes do Regional da Serra, um grupo de chorinho de Belo Horizonte que fez apresentações em 16 casas de repouso públicas da capital mineira. O projeto teve apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e durou 2 meses. O grupo selecionou o repertório das décadas de 1920 a 1950, incluindo valsas e músicas cantadas conhecidas do grande público. Formado por violão de 7 cordas, cavaquinho, pandeiro e flauta transversal, o Regional da Serra quis proporcionar bons momentos a pessoas que, segundo o flautista Pedro Álvares, ficam um pouco à margem da sociedade. Levar essa música novamente para as pessoas que estão mais isoladas mesmo em casa de repouso, né? Por debilitação mesmo física, né? Às vezes se isolam muito e não tem contato mais com esses eventos culturais em si, não só a música, né? Então a gente pensou uma forma de conseguir atingir essas pessoas de uma forma que remetesse mesmo, de fato, o sentimento que eles sentiam na juventude quando escutavam essas músicas, né? As apresentações duraram em torno de 50 minutos para não cansar os idosos nem interferir muito na rotina deles. O retorno que os músicos tiveram, segundo Pedro Álvares, foi indescritível. Em muitos locais, eles viram os profissionais dos abrigos dançando com os idosos, num clima de muita alegria. O flautista lembra particularmente de um senhor de 100 anos e da mulher dele, de 93, que ficavam abraçados enquanto assistiam ao show. Depois, o seu Francisco foi agradecer ao conjunto, como descreve Pedro Álvares. Ele levantou, veio andando até nós com dificuldade, assim, devagarzinho com a ajuda das enfermeiras, falou que veio de outra cidade, que é casado há tantos anos e que a gente proporcionou um dos dias mais felizes do resto da vida dele, assim. Os instrumentistas, é claro, não conseguiram segurar a emoção. O projeto nas casas de repouso ficou como um destaque na carreira do Regional da Serra. Vida Longa, com Cláudio Ferreira. Agora, as suas manhãs de domingo têm muito mais informação. A partir das 10 horas, Salão Verde, o espaço do meio ambiente, a sustentabilidade e a dinâmica do planeta e da natureza. Às 10h30, Mulheres de Palavra, as questões de gênero que afetam os direitos e as oportunidades das mulheres. 11 horas, Fator de Risco, com informações e dicas de saúde. E às 11h30, 15 minutos de cidadania, os direitos e os deveres do cidadão em debate. Domingo, na Rádio Câmara, a sintonia da informação. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. O programa traz entrevistas e matérias especiais que aprofundam temas sobre a sustentabilidade ambiental. Quadros especiais destacam dicas para um meio ambiente equilibrado e novidades científicas sobre a dinâmica do planeta. Você pode ouvir Salão Verde em 4 horários, ao meio-dia de segunda e sexta-feira, 6 da manhã de terça-feira e 10 da manhã de domingo. E está tudo disponível a qualquer hora na internet e nos podcasts da Rádio Câmara. A Câmara dos Deputados está no Instagram. Acompanhe os bastidores em fotos e vídeos. O dia a dia que constrói a história da Câmara e dos brasileiros. Siga o perfil @Câmara dos Deputados no Instagram e veja a Câmara por novos ângulos. Rádio Câmara. A sintonia dos vários talentos. Câmara é notícia. Agora, 7 horas e 45 minutos. Estudo da Consultoria Legislativa da Câmara mostra desafios no combate à pobreza e às desigualdades sociais. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre a avaliação de recomendações da ONU sobre direitos humanos.
A Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos avalia a cada 4 anos as condições de 193 países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, em relação a diversos parâmetros. São os próprios países que fazem recomendações uns aos outros sobre os pontos que precisam ser levados em conta. Um observatório parlamentar, fruto de parceria entre a ONU e a Câmara dos Deputados, ligado à Comissão de Direitos Humanos, examina o cumprimento dessas recomendações. Estudo recente da Consultoria Legislativa da Câmara mostra que nas áreas de trabalho, redução da pobreza e da desigualdade, das 13 recomendações, 10 não foram cumpridas, 2 sofreram retrocessos e só em uma houve avanços. Os consultores Pedro Garrido Lima e Alain Ribeiro de Castro também compararam a avaliação do cumprimento das recomendações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU para serem seguidos até 2030. O período estudado vai de 2017 a 2021, com algumas atualizações de dados para 2022. No que diz respeito à proteção social, ou seja, ao atendimento à população mais vulnerável, a conclusão é que o desempenho governamental oscilou nesse período e melhorou diante dos desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Ainda há barreiras a serem transpostas, como diminuir a fila de espera pelos benefícios e estabelecer uma indexação do valor dos auxílios de acordo com a inflação. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor Alain de Castro salientou o papel fundamental do Estado no amparo à parcela mais vulnerável da população. Essas pessoas pobres que vivem com extrema privação, de uma série de direitos de cidadania, e a privação não só na dimensão monetária, na ausência de renda, mas também no acesso a direitos de educação, saúde, trabalho, moradia, infraestrutura, transporte, enfim, uma série de privações. Essa população sofre com a informalidade, uma inserção mais precária no mercado de trabalho, essas altas taxas de rotatividade, enfim. É uma população que é marcada por uma grande volatilidade de renda. Em relação ao mercado de trabalho, a avaliação é que a recuperação depois do período mais grave da pandemia trouxe uma diminuição no desemprego, mas o nível de renda média também caiu. Houve queda de investimentos em áreas como saúde, educação e políticas para crianças e adolescentes, o que impacta na redução das desigualdades. O consultor Pedro Garrido Lima lembra que está em vigor a emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos. Essa tendência de redução de gastos públicos, ela se torna muito complicada para a estratégia de desenvolvimento econômico e social brasileiro, porque seja os gastos sociais, seja os investimentos públicos, eles são essenciais para o crescimento da economia e também para a redução das desigualdades. Os dois consultores informam que, apesar dos esforços governamentais para a redução da pobreza e do alívio obtido em 2020 com os auxílios emergenciais, o percentual da população brasileira em pobreza extrema passou de 5,3% em 2019 para 5,9% em 2021. O total de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave foi de 19 milhões em 2020 para 33 milhões em 2022. O consultor Pedro Garrido Lima aponta que é possível, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico e melhorar os índices de desigualdade entre os diversos estratos da população. Existem grandes estudos em economia recentes que mostram que para um país crescer, ele não precisa ser mais desigual. Pelo contrário, os países mais ricos eles são menos desiguais. Também os países que têm políticas industriais, políticas de desenvolvimento produtivo, de geração de empregos de melhor qualidade, seja pelo nível tecnológico, seja pelos elos que trazem mais valor à produção, também são países menos desiguais. Os especialistas sugerem a adoção de várias políticas públicas que sejam planejadas de maneira integrada e que contemplem áreas como transferência de renda, geração de emprego, inovação e industrialização. Eles ressaltam que o poder legislativo tem participação essencial no estabelecimento dessas políticas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. E o Brasil pode ter uma semana anual dedicada ao debate sobre o papel da migração na formação do país e os direitos dos migrantes. A proposta nesse sentido foi aprovada pelos deputados, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui a Semana do Migrante.
entre 19 e 23 de junho. Pela proposta, o poder público, em parceria com instituições acadêmicas ou entidades civis, durante o período deve realizar atividades para discutir o fenômeno migratório sob várias perspectivas, com ênfase na participação dos migrantes na formação do país e promover e difundir direitos, liberdades, obrigações e garantias do migrante. A proposta é do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele destaca a necessidade de integração do imigrante ao Brasil, com educação, emprego e renda. Segundo Gomes, apesar de momentos de crise e de desemprego, existem sempre postos de trabalho que podem ser preenchidos por imigrantes. O deputado lembra que existem muitas regiões do país que foram desenvolvidas exclusivamente por imigrantes, como as cidades colonizadas por alemães, italianos e poloneses. Os exemplos mostram que é possível fazer a absorção dessa mão de obra regionalmente, de acordo com o mapa das necessidades. Há outras regiões do Brasil e também até em municípios, micro-regiões, que existe emprego sobrando. É muito emprego e pouca mão de obra. Eu penso que precisa sim ter esse mapa, o mapa de onde nós temos emprego sobrando e direcionar essas pessoas já com a qualificação de mão de obra encaminhada para que ele possa, após essa qualificação, assumir esses postos e assim ajudar a nossa economia, a economia do Brasil crescer ainda mais. Eu penso que muitas coisas podem ser feitas. Entre elas é tirar do papel o artigo 120 da Lei de Imigração, que foi aprovada no nosso país. Tudo isso passa por uma organização de Estado. O artigo 120 da Lei de Imigração estabelece que a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo Federal em regime de cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento. Os objetivos, a organização e a estratégia são definidos por ato normativo do Poder Executivo Federal, que também pode estabelecer planos nacionais para efetivar os objetivos da lei. Para a formulação de políticas públicas, a lei, que é de 2017, prevê a criação de um banco de dados com informações sobre quantidade e dados qualitativos sobre a migração no Brasil. Para o deputado Carlos Gomes, a Semana do Migrante é importante para dar luz a esse tema. Na opinião do diretor do Instituto de Reintegração do Refugiado, Marcelo Raidu, em um momento de crise e instabilidade política, a receptividade ao imigrante tende a piorar. Falar em receber imigrantes, esse perfil de imigrante, soa quase como uma heresia, né? Então, falar em trabalhar com imigrantes nesse momento é ainda mais difícil. E, mais uma vez, o papel do governo é muito tímido nesse processo, né? Se o governo já não faz muita coisa num ambiente mais favorável interno, que dirá num momento como esse. O que nós temos hoje no Brasil é os imigrantes têm acesso à saúde e educação pública, o governo trabalha com a documentação, com a proteção, mas, para além disso, o grosso do trabalho é feito por organizações não governamentais. Segundo o diretor do Instituto ADOS de Reintegração do Refugiado, a sociedade civil organizada atua para combater o preconceito de que o imigrante estaria tirando emprego do trabalhador nacional. O projeto que cria a Semana do Migrante, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pode seguir agora para análise do Senado, a não ser que haja recurso para avaliação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Agora, 7h54, termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Márcio Aquilissardi. Ótima segunda, boa semana pra gente, até amanhã.
Câmara é notícia.